urgente a contratação de um outro goleiro. Não é para disputar com o Cássio. Não é para fazer sombra ao Cássio. Não é para rivalizar o Cássio com o Cássio. É para barrar o Cássio. Fala, turma, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito, mas muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. A janela tá fechada, mas assim que aberta, em meados de junho, mais ou menos, eu acho que a principal questão buscada por Leonardo Jardim, que vai ficar e vai buscar, será um novo goleiro para o Cruzeiro. Cruzeiro tem Otávio, tem Léo Aragão, que tem uma projeção enorme, mas eu acho que seria uma pressão absurda para eles assumirem o gol do Cruzeiro nesse momento. O Cruzeiro precisa de um goleiro em auge, em forma, e que não fale miseravelmente e prejudique o time, com raras exceções, é claro, como o goleiro Cássio havia fazendo. O de placa hoje com Renato Rodrigues, VH Lopes, Jorge Igor e Vitor Sérgio Rodrigues falaram um pouco da derrota vexatória do Cruzeiro na Sul-Americana e dos principais culpados do momento celeste. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se fosse para o Cruzeiro buscar um novo goleiro, eu acho que o Cruzeiro vai buscar. Qual seria o seu nome no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, talvez até no futebol internacional? Qual goleiro você buscaria para o Cruzeiro? Deixando o like, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Confere aí. A Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Somente para pessoas acima dos 18 anos. E é para jogar com responsabilidade. Clique agora no link e já faça sua aposta. Meu Deus. Tá passando vergonha o Cruzeiro? É curioso que o Cruzeiro tinha dado uma projeção de melhora. O Leonardo Jardim tinha tomado decisões não duras, né? Mas tinha tomado decisões ali, barrou o Dudu, barrou o Gabigol, barrou o William, né? Um jogador que no semestre passado teve na seleção brasileira e tudo mais, trouxe o Villalba para zaga. Então ele tomou medidas ali que acho que melhoraram o time. Ontem deu uma rodada aí contra o Palestino. O jogo do Cruzeiro nem foi ruim assim, sabe? O primeiro tempo do Cruzeiro acho que foi bom. Aí toma um gol nas condições ali que o Cássio tomou. No segundo tempo, talvez nem merecesse tanto assim empatar o jogo pelo segundo tempo, quando empata e aí toma o gol logo depois. É lógico que no imaginário do torcedor, que imaginava que, pô, cara, passamos tudo que tinha de ruim para passar, agora vai melhorar. Você pega um brasileiro, o time tá dando uma patinada, embora tenha reagido nos 2 jogos. E, pô, na Sul-Americana você tem 3 jogos e 3 derrotas, depois de ter feito vice-campeonato no ano passado, né? O Cruzeiro fez uma boa Sul-Americana no passado, apesar da final foi muito ruim, mas o Cruzeiro em boa parte fez uma boa Sul-Americana. Acho que é complicado. Tem aí uma questão, que o Cruzeiro nos últimos 8 meses, 8, 9 meses, o Cruzeiro trouxe, sei lá, 13, 14 jogadores de novos, né? No meio do caminho teve 2 treinadores, né? Teve o Diniz, uma passagem ruim, curta, e agora tendo o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim que não montou o elenco e já fez críticas à montagem desse elenco. E já pediu reforços, já disse que o elenco já apontou coisa. Então, acho que é uma frustração muito grande. Eu imagino que o torcedor do Cruzeiro esteja muito frustrado, com razão. E realmente, numa Sul-Americana, num grupo com Palestino, Mushuc Runa e o União Santa Fé. E União Santa Fé. Você ter 3 jogos e 3 derrotas é realmente bem complicado. Porque assim, uma parada, a nossa produção até coloca, segunda pior campanha da competição. Se tivesse um grupo ainda que de repente você pega um time de equatoriano de primeira prateleira ali, beleza. Você pega mesmo que seja de segunda prateleira do futebol argentino, mas gente, não dá, cara. Mushuc Runa, velho. O Cruzeiro só não tem pior campanha do que o Racing do Uruguai, se não me engano. Que isso? É brincadeira. O emblema parece de escolinha de futebol. Não, o Palestino, esse escudo também é ridículo do Palestino, mas enfim. União de Santa Fé, que beleza, ainda seria talvez uma... Cara, é rabeira de tabela na Argentina. Menos 8 do Racing do Uruguai. O Cruzeiro tem -3.
um pouco menos pior. Mas assim, não dá, cara. Não dá. A gente pode. O Cruzeiro a gente onde pode tem analisar de explicação, duas cara? formas. O Cruzeiro do último mês. E junto com o Cruzeiro de ontem. Eu tô com o Vitor. Achei que o primeiro tempo do Cruzeiro foi bom. Achei que o segundo tempo baixo o nível, mais longe de ser calamitoso. Achei que o Gabriel ontem fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Gabriel colocou 2 bolas pro Lautaro e ele desperdiçou 2 gols. Achei, assim, a gente pode Como é olhar para contrato? a gente pode olhar para isso. A gente pode olhar para o fato de o treinador ter tirado essas peças e ter colocado um time mais seabra, lembra? Sim. E aí a gente, beleza, pode falar, o treinador foi lá, mudou, acho que vinha numa recuperação, perdeu do Red Bull, mas fez um jogo competitivo e tal, beleza. Só que aí a gente pode analisar o caminho do Cruzeiro para chegar até hoje sob essa gestão. E aí que entram meus questionamentos, que a gente já fala há algum tempo. Começo do ano eu lembro que a gente, e aí Renatão, Cruzeiro, eu falei, mano, prefiro ver. Porque não é o tipo de trabalho de gestão que eu gosto. Primeiro, treinador que fazia um bom trabalho lá, foi tirando os jogadores mais competitivos que ele tinha para colocar os que chegavam, o time foi baixando. Esse mesmo treinador rolou áudio do dono do clube, fazendo que o dono do clube começou a contratar a rodo, e o próprio dono do clube nesse momento já fala, acho que errei em alguns investimentos. Ele não acha, né? Ele falou Certeza. isso pra... esse mesmo investidor... querendo jogar pra torcida, coisinha de Gabigol pra alfinetar o Tite, vai com um jogador na apresentação e levanta a mão, sabe, um negócio assim meio egocêntrico, que, isso entra no jogo, não perde, isso tá no balaio, isso a gestão acontece. Então assim, o Cruzeiro fez um tipo de contratação de jogadores já em reta final, o Gabigol eu não digo que é reta final, porque o Gabigol ainda tem uma idade ok, dando contratos muito longos para jogadores que já estão em final de carreira, ou seja, isso também te gera ali um comodismo. Jogadores que tecnicamente, fisicamente, caso do Dudu, estão em declínio, está muito claro. O Cássio é a mesma coisa. O Cássio não saiu do Corinthians voando. Ele estava num declínio Você também. contratou um atacante que tem 5 anos como jogando no profissional. Eu tirei 2 anos aqui dele, porque foram poucos jogos, foram 7 jogos só. Né? Mas são 5 anos, o cara tem 28 gols Então. na carreira. Então não é possível, pra chegar, pra gente olhar o zero na tabela da Sul-Americana, a gente tem que olhar pra um monte de coisa, cara. A gente tem que olhar pra ter ficado com o Diniz depois daquela final da Sul-Americana, que praticamente tinham demitido ele, e aí começa um ano com um treinador que ninguém tinha convicção. E agora o português chegou, e eu acho que ele deve ter pegado o tal do Pedrinho pra papo, e a Faísca saiu. Acho que agora o Pedrinho tá entrando na realidade do que é futebol, de como você constrói um elenco, como você busca perfil de jogadores no mercado. Agora eu tenho a impressão de que o Pedrinho está fascinado com o nosso Leonardo Jardim, porque o Leonardo Jardim só viu o que muita gente estava vendo. A maneira como você está conduzindo o clube não tá legal, cara. Não se faz futebol mais assim. Traz os nomes. Pô, isso é legal pra caramba pro torcedor. Pô, o Cruzeiro, depois de tanto tempo, poder contratar grandes jogadores e às vezes e tal. dá certo, realmente. Quando você une, de repente, muito talento, às vezes no individual você consegue. E aí não é só Mas às questão vezes de dá idade. É talento, tá? Mas em que altura da carreira esses jogadores estão? Sim. Tem jogador com 34, 35 anos que tá entregando no alto nível, ponto. O Dudu não era esse caso. O Gabriel, mesmo não tendo mais 30, não é esse caso. O Cássio vinha num declínio, sim. Fagner. Então, assim, no meio disso, tem boas contratações. O Fabrício Bruno é uma boa contratação. O Christian é uma boa contratação. Ele tem o lateral esquerdo da base, o Kaique. Matheus Henrique ferrou o joelho agora. O Wallace, quem imaginar que o Wallace ia vir o primo dele da Itália, não ia vir ele. Sabe? Lógico, tem acertos no meio, não acho que tá tudo errado. Mas a maneira como foi conduzida, eu sempre tive o pé atrás. Pra você, então, quem tem a maior culpa aí, parcela de culpa? Pra minha gestão, cara. É? Pra minha gestão. Presidência, né? Ponto. E na entrevista lá, o Tempo Esportes, que o Pedrinho ficou... Também, é uma outra coisa, né? Tem falado demais também, né? Dentro de um ambiente desse. Não tá legal, tem dado muita entrevista, mas ok, eu quero mais que ele fale mesmo, que é mais pauta pra gente repercutir. Mas na entrevista ele joga muito holofote em cima do Alexandre Matos, né? Sim. E ele diz, o nosso... Eu e o Matos, eu e o CEO erramos demais, agora vamos torcer para não errar, para errar menos, ou se possível não errar e tudo.
Porque, de fato, o trabalho esse time é um time montado com o dinheiro do Pedrinho, mas montado pelo Alexandre Matos. O Pedrinho, me parece, nessa entrevista aí, até mostrar talvez uma certa surpresa com o perfil de trabalho do Alexandre Matos. Qual é a surpresa? O Alexandre Matos trabalha dessa forma. Investimentos altos, de muito risco, tanto acertando quanto errando, mas sempre. É isso. No Cruzeiro 2013, 2014 foi isso mesmo. Contratou uma baciada de jogadores. Vocês lembram? Muitos aí vocês nem lembram que passou pelo Cruzeiro. No final deu certo. Ele levou o mérito, foi pro Palmeiras, deu certo lá também, contratando a baciada. Sorte dele que a maioria dos trabalhos deu certo nisso, né? Sempre risco muito alto, sim. E agora não tá dando certo no Cruzeiro, tá ligado? Você traz um gestor como esse e você tá esperando o quê? Você traz um jogador como o Gabigol, que há 2 anos não joga no alto nível. Ontem foi bem o Gabigol, tá? Ontem foi um bom primeiro tempo do Gabigol, principalmente. Ele bota o Lautaro Dias 2 vezes em condições de fazer gol e o Lautaro não faz. O Cruzeiro teve 2 chances com o Lautaro e teve uma com o Rodriguinho, poderia ter aberto o placar no primeiro tempo. Tomou o gol no finalzinho do primeiro tempo e é castigado. Mas o que você espera quando você traz um jogador com o histórico recente do Gabigol, com o histórico recente do Dudu? Não dá para agora o dono da SAF do Cruzeiro mostrar surpresa com o que está acontecendo. Os riscos estavam todos aí, claríssimos, né? E o Cruzeiro resolveu assumir esses riscos. Então, fazer o quê? 2 questionamentos, enquanto a galera participando aqui, mandando mensagem sobre o Cruzeiro também. Ó. Dudu deixou de ser ídolo no Palmeiras, saiu por não ter minutagem aqui e continua sem ser o principal no Cruzeiro. O VTNC, né? Vim trabalhar no Cruzeiro. É a mensagem do Augusta Palestrino. Em relação a esses caras, para vocês, Dudu, nem tá trabalhando. Gabigol, Cássio, esses caras têm que ser titulares do... Ontem o Dudu fez uma reclamação, né? No pós-jogo, né? Na entrevista que ele deu lá na Zona Mista, a Itatiaia e o Samuel Venâncio estavam lá, e o Dudu disse que não entendeu por que saiu do time. Que é chato, todo cara que é titular, eu fui titular a carreira inteira, e agora eu saí, eu também não entendi por que saí, mas eu respeito a opinião do treinador. Respeita pelo mútil, né? Com todo respeito. Respeita criticando na imprensa. Carioca, com todo respeito, e vem a jambrada. Tem que lembrar que ele não tá nos anos passados, né? Os anos não e, passando, assim, né? E o time tem mostrado que sim, que eles têm que ser reserva. A faísca de bom desempenho de competitividade do Cruzeiro no ano é quando o treinador que veio parrudo, tá com moral com o dono, fez o que tinha que fazer. O Cruzeiro foi melhor mesmo nas partidas de 2025, sem eles, né? Exceto essa última, né? O Cruzeiro foi bem, só não foi assertivo, né? Porque assim, quando eles saem do time, o Cruzeiro ganha, né? Então, eu acho que o Cruzeiro ganhou 2 ou 3 seguidas no Brasileiro. O Cruzeiro empata com o São Paulo, fazendo um bom segundo tempo. E o Dudu tinha sido talvez o melhor em campo do Cruzeiro nesse jogo. Quem? Até o momento que sai. Qual o jogo? No jogo do São Paulo. No jogo contra o São Paulo. Mas então, aí pro jogo seguinte, ele bota o Christian na função do Dudu lá, e o Christian fecha o meio campo, sai pra jogar, aparece, dá assistência. Então, ele ficou. E o do Gabigol, acho que foi muito claro que o Caio Jorge entrega uma mobilidade que nesse momento o Gabigol não estava entregando. Então acho que os dois foram barrados dentro da proposta. Acho que os dois foram barrados com razão. Mas tá na hora de repente barrar o dá passo pro também? Dudu voltar ao time, por exemplo, jogando aberto pelo lado esquerdo? Não. É que eu acho que... Mas dentro do que ele queria, só para fechar, com o Christian fazendo ali aquele volante que ganha liberdade para sair. Ponta volante. Ponta volante, tipo o que o Ramiro fez no Grêmio lá naquela época do na Renato. França, lembra? Então assim, era o que ele queria. O Dudu não faz isso. Dudu não tem mais o físico, não tem mais, né? Tem mais muito tempo. Hoje, depois vindo de uma LCA e tudo, o Dudu não tem o físico para fazer aquilo lá. Nesse momento, pode ser que ganhe. Até porque ele fazia muito. O Dudu do Palmeiras roubava a bola pra caramba. Agora, nesse momento, ele queria alguém que atacasse como um ponta e marcasse voltasse como volante, que é o que o Christian tem feito. Mas eu entendo um pouco a chateação do Dudu, porque ele não vinha sendo um dos piores do time, pelo contrário. Das grandes contratações era o melhor. Eu acho que se você pegar ali aquele pedaço do Campeonato Mineiro, principalmente do jogo do Itabirito pra cá até agora, até o jogo que ele perde a vaga, o Dudu vinha sendo um dos melhores do time. Mas o time não tava rendendo, tá ligado? Ele era um dos melhores do time, juntamente com o Mateuzinho, essa turma aí. Mas o time não tava ganhando, tá ligado? Não tava rendendo, pra falar a verdade. Porque ganhar o Cruzeiro ganha um jogo a cada 10, tá ligado?
Apesar das dificuldades. Também Então, acho acho que é diferente da situação do Gabigol. Acho que o Gabigol vinha comprometendo no nível de não conseguir fazer o que o reserva dele hoje faz, né? Numa questão de encaixe tático e de entrega física também. Mas agora, você chegar na coletiva... Assim, todo mundo fala muito do Cruzeiro, né? Como o Vitor disse aqui, que o Pedro fala demais. O Pedro fala demais. É um reality show, O cara. treinador fala demais. Porque por mais que o diagnóstico do Leonardo Jardim esteja correto sobre o desequilíbrio na montagem do elenco, mas assim... Ele não montou esse elenco, ele assumiu o elenco que ele não tinha montado e ele sabia o que ele estava assumindo. Ele não foi pego de surpresa, né? Cheguei aqui, o elenco já está montado. Não, ele sabia. Aí ele chega e critica no microfone o elenco, aí vai lá o Dudu e critica o treinador porque tirou ele do time. Aí é o que vocês estão falando aqui, é problema de gestão. Sim. Como estão os processos internos do Cruzeiro? Como é que esse clube está organizado para lidar com períodos de crise? Que é justamente onde a gestão vai ter que aparecer de maneira mais enfática. Tá meio largado o negócio, sabe? É o Ted Lasso da vida real, né? Vamos ser sinceros aqui. E isso fica muito claro quando na entrevista ao Tempo o Pedrinho compara 2 ou 3 vezes o Cruzeiro com o supermercado dele, que é muito bem gerido, é o 5º maior varejista do Brasil, mas ele descobriu por A mais B que um clube de futebol é bem diferente e provavelmente muito mais complexo do que lidar com um mercado que, repito, ele é muito bem sucedido lá no supermercado BH. Vamos falar de Bahia? Só rapidinho, Claro. Vitor. A gente tem que falar do Cássio também. Eu fiz até a pergunta, né? O Cássio também seria, de repente, outro jogador Sim, que eu tá acho quebrando a que bola. não tem... Não, acho que é urgente a contratação de um outro goleiro. Não é para disputar com o Cássio, não é para fazer sombra ao Cássio, não é para rivalizar o Cássio Talvez com o disputar Cássio, com é o para Anderson. barrar o Cássio. Para barrar o Cássio. É triste dizer isso de um goleiro que representa tudo que representa para o futebol brasileiro, um goleiro campeão do mundo, ídolo de um dos maiores clubes do país, que é o Corinthians. Você ser ídolo do Corinthians, cara, é muito difícil, não é moleza. Mas, irmão, de novo, cara, o Cássio falhou grosseiramente mais uma vez e nos 2 momentos do gol da vitória dos caras, né? Quando ele vem o cruzamento que ele solta a bola, sai o escanteio e ele falha também depois na execução do escanteio na primeira trave. É engraçado. Eu chego às vezes pro meu pai e falo, pô, e o Cruzeiro, você viu? Daí ele já fala, a primeira coisa que ele fala, o Cássio fez merda de novo? É a primeira coisa que ele fala. E o Cássio? Entregou de novo? Eu acho triste, cara. Eu tô muito na sua linha. Eu acho fico que triste de ver. E hoje nesse cenário, né, o Léo Aragão não é uma sombra, não é uma ameaça ao Cássio, Não tem. Precisa contratar. que é o goleiro reserva. Não tá legal pro Cássio. Tem torcedor do Corinthians que tá feliz da vida com isso, tá? Tem torcedor... Opa! Nossa, tem que ser muito... Tem. Nossa, tem que ser muito... Tem torcedor do Palmeiras que tá feliz da vida com o Dudu? Tem corintiano que fala, ele podia ter ficado aqui, encerrado a carreira. Flamenguista com o Gabigol. Mas o Dudu saiu reclamando, falou mal de gramado sintético. Desde que saiu do Palmeiras, o Dudu só ataca o Palmeiras. O Cássio não, mano. O Cássio tá fazendo a dele. É porque teve um período de falhas do Cássio no Corinthians, de algumas atuações abaixo, e aí isso vai aumentando o desgaste, né? Uma parte da Tudo torcida bem, já. mas a ponto do corintiano ficar feliz com ele falhando... E deletar da memória tudo que ele fez. Exatamente. Né? Eu também acho cruel. Eu não concordo, mas tem. Só lembrando concordo, que o mas Cássio tem. sai do Corinthians reserva absoluta, assim. O Carlos Miguel era o titular do time, sem nenhum questionamento, e não tinha, ele sai... Ele chega pra todo mundo, mano. Na hora chega, não tem como. E o Cruzeiro deu 4 anos de contrato pro Cássio. Nossa. Foi 3, na verdade. Então, aí. Mas não deixa de ser muito. É isso, qual é o nível de avaliação, né? Você traz um goleiro em má fase e dá 4 anos de contrato. Você traz um atacante em má fase há 2 anos e dá 4 anos de contrato. Pô, qual é a lógica disso? É o reality show. Qual é a lógica disso? O Cruzeiro vive no reality show, infelizmente, cara. Mas, com todo respeito ao Léo Aragão, ao Otávio, que vão ter chances futuras no Cruzeiro, eu acredito. Principalmente o Otávio, eu destaco aí para vocês. Mas eu acho que não vão aguentar uma pressão de substituir o Cássio, substituir o gol do Cruzeiro, né, cara? O Cruzeiro precisa de um goleiro que não atrapalhe basicamente quase todo o jogo o time do Cruzeiro. Deixa aqui embaixo nos comentários qual seria o goleiro ideal para vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou.
Fui. O clássico do dia 18 e o confronto contra o Palmeiras do dia 31 serão somente no Prime Video. E com o meu link você ganha 30 dias grátis. Não é brincadeira, é 30 dias grátis. Se você não gostar, é só cancelar para evitar cobranças futuras. Clique agora no link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado.